Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né? Mais um dia aqui, né, pessoal? A gente continuar o nosso processo. Agradecer a Deus, né, pessoal, por Ele permitir que ainda a gente esteja aqui nessa realidade para experimentar, aproveitar, né? Para evoluir, para aprender, né? Nessa realidade, tá, pessoal? É para isso que a gente está aqui, tá? Foi o estudo de ontem, né, pessoal? A gente falou aí sobre essas coisas, tá? Que a gente faz, né? O que é a saudade espiritual, né? A gente está aqui, mas está com saudade de um lugar que a gente não conhece, tá, pessoal? A gente sabe que é um lugar bom, que tem uma frequência boa, sua consciência se sente bem, é um lugar que você se sente em casa, tá? É porque a gente veio desse lugar. A gente precisa voltar, né? Para isso, a gente tem que se conectar, né? Se reconectar, né, pessoal? Que é a reconciliação com a nossa essência espiritual. Para que a gente entre numa frequência, tá? A frequência que vai fazer com que a gente vá para esse lugar. Se você não está nessa frequência, tá, pessoal? Reconectado, aí você não vai passar de fase, você vai perder o jogo. E as, o inimigo aqui das nossas almas, tá, pessoal? Está fazendo de tudo para que isso não aconteça, você não passe de fase. Você perca o jogo. É isso que é a energia contrária, contrária à evolução da sua alma. Está trabalhando contrariamente, tá? É isso, pessoal. A gente tem que entender esse contexto, tá? Que a gente está vivendo, tá, pessoal? Porque você está vendo aí movimentações, né, na área da política e energias, tá? E essas energias são bastante negativas, tá, pessoal? E muitas pessoas entrando nessa energia aí, tá? Bastante negativa. E é isso, a Matrix tá mexendo os pauzinhos dele para mexer com as suas emoções, mexer com o seu equilíbrio. Então ele quer isso, tá, pessoal? Quer trabalhar nessa situação. Por quê? Porque vai atrapalhar as pessoas a dar um salto quântico, a melhorar a frequência, tá? Vai lançar energia no ambiente negativa, tá? Eu já tô sentindo meio clima já meio negativo, tá, pessoal? Deve ser por causa dessa frequência aí, todo mundo aí tá falando aí dessa política aí, tá, pessoal? Então, deve ser isso, já tá começa a afetar o ambiente. E a gente sente, né, pessoal? É isso, tá, pessoal? Tô dando essa introdução aqui para eu falar sobre o tema de hoje, tá, pessoal? Fiz aqui minha barba, tá? Barba, bigode, né? Você sabe que eu não fico com o cabelo no rosto, porque coça muito, tá? Eu sou diferente, tá? Tem que me acostumar com esse rosto assim liso, tá? Mas tá tudo certo, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Que eu vi ontem que, mesmo antes de eu postei o vídeo, né? Vocês já estavam já visualizando, pessoal. Nossa, vocês estão querendo ouvir o meu vídeo aqui, né, pessoal? Vocês estão interessados. Isso demonstra interesse, demonstra que o meu vídeo está trazendo um bem à alma das pessoas. E é isso, tá? E eu tô vendo também, tá, pessoal, que tem muitas pessoas compartilhando o meu vídeo com outras pessoas, tá? Obrigado aí, tá? Obrigado por vocês tá fazendo isso aí, tá compartilhando. Quem sabe ajude
a outra pessoa que você compartilhou, né? Tá certo, pessoal? Obrigado aí. Vocês sabem o que é bom, tá? Vocês querem o bem, vocês sabem o que é bom, então vocês querem isso. E vocês perceberam que tem algo de bom no meu vídeo e estão compartilhando, porque ninguém, pessoal, compartilha nada que não for bom, tá? Essa é a verdade, tá, pessoal? Mas graças a Deus, espero que vocês continuem, né? Nessa frequência aí, tá? E não deixe se abalar pela essa frequência aí política, tá? Essas coisas, porque isso vai mexer aí, tá? Vai mexer com um pouco aí com as nossas emoções, sentimento aí, tá, pessoal? Mas vamos permanecer firme na nossa fé, no nosso amor, tá? Para que não derrube a gente, tá, pessoal? Porque é o trabalho aí deles, da Matrix, tá? É sempre derrubar a nossa frequência. É isso. É para você não alcançar o nível que, que é recomendado, que a espiritualidade quer para nossa vida. É isso, pessoal, tá? Ele tá fazendo o trabalho dele, então eu tô fazendo o meu aqui, tá? Para ver se alguém melhora no meio dessa turbulência aí, tá? Mas é isso, pessoal. Por que eu tô falando essa, essa introdução aqui, pessoal? Para eu falar de um tema hoje que tem a ver com o tema que eu falei ontem, né? Que é a saudade espiritual. Ela só vai ser sanada, essa saudade, se houver uma reconexão espiritual. A gente aqui se reconectar. É o meu tema de hoje. O que é a reconexão espiritual? Então, pessoal, o que é isso? Reconexão. Então, é uma coisa que a gente estava conectado e perdeu. E agora a gente tem que se reconectar. Entende, pessoal? Então, por isso que a história de Adão e Eva, pessoal, não é só uma historinha, tá? Como muitos têm dito aí, tá? Às vezes porque não quer acreditar na situação, tá tudo certo, depende de você se acreditar ou não. Mas por que as pessoas agora, os seres humanos, estão querendo se reconectar com a fonte, com Deus, né? Com esse ser espiritual? Por que a gente está fazendo isso? Entende, pessoal? O próprio comportamento das pessoas denuncia que a gente foi desconectado da fonte, né? Que essa fonte de amor, de alegria, de paz é Deus. Mas como é que a gente faz essa reconexão espiritual, irmão Samuel? Onde está Deus? É na igreja? Eu vou entrar em uma igreja aí? Entende, pessoal? Tem muitas pessoas que não sabem disso, tá? Não é para você entrar na igreja que você vai se reconectar com Deus. Tem tantas pessoas em grupo aí, tá? Tanto evangélico, católico, que estão no grupo, mas não ainda tem essa reconexão espiritual. Isso aqui não depende de religião, depende da sua consciência, tá? O despertar da sua consciência depende do chamado que você atender espiritualmente. Entende, pessoal? Eu estou colocando isso aqui para a gente entender. Aí eu coloquei uma pergunta, né, para a gente alimentar aqui esse nosso almoço aqui, tá? Espiritual. Eu coloquei uma pergunta. E por que temos que entrar nesse processo de ligação com a essência divina, né? Aonde está a essência divina, pessoal? Está dentro de nós, a nossa consciência. Então, quem é que vai fazer isso? É a sua consciência. A reconexão com essa frequência que está dentro da gente.
Quanto mais você vai procurar fora, você está indo para longe da reconexão. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é o que está acontecendo no nosso tempo e é por isso que as pessoas estão aí tubadas, confusas, tá? Graças a Deus, tá, pessoas? Pessoal que estão aqui no meu canal, assiduamente, né? Não é aquela que chega só para curiosidade, ela sabe do que eu estou falando, ela sabe porque ela já experimentou isso aqui. Nossa, pessoal, chegou muita gente confusa aqui, tá? Muita gente perturbada, muita gente desequilibrada emocional. Chegou muita gente, graças a Deus, tá? Através aqui do meu esforço, a espiritualidade me usando como canal, tá? Tá abençoando essas pessoas, tá? Tá fazendo com que essas pessoas comecem a se voltar para a espiritualidade dela, tá? Mas vamos lá, pessoal, para o nosso estudo aqui da espiritual aqui, nosso estudo aqui, nosso alimento espiritual de cada dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia, não é? Então, aí vamos para essa comida espiritual aqui. Então, o que é a reconexão espiritual? É a primeira pergunta que a gente tem que responder, né, pessoal? Então, ele fala, a reconexão espiritual é um processo que visa restaurar a conexão do indivíduo com a essência mais profunda e com o universo. Então, ele está dizendo que essa reconexão é um processo. É um processo. Quem é que entra nesse processo aí, pessoal? Quem é você, pessoal? Quem é que entra nesse processo? A sua consciência. Entende? Está falando de coisa do processo da consciência. Então, para se conectar com aquela essência que está no nosso ser mais profunda. Você vai se conectar com Deus, com o universo, tá? Você vai sentir tudo, todo que estamos interligados. Chegar à unidade, né, pessoal? Da fé, né? Tem pessoas que isso acontece de uma hora para outra porque ela tem um EQM, ela sai do corpo, né? Foi o meu caso, tá? Tá? E tem outras pessoas não, que precisam entrar no processo, um trabalho espiritual. Quando ela vai entrando, ela vai naquele processo, ela evolui e entra em contato com a essência dela espiritual. É assim, pessoal, cada um vai ter o seu processo, tá? Porque Deus sabe que todos aqui têm um chamado, têm um processo, tá? Para fazer, tá? Aí ele fala, esse conceito abrange práticas em filosofia que busca alinhar o corpo, a mente e o espírito. Então, para alinhar isso, pessoal, porque a gente, cada um está em uma frequência, tá? O nosso eu, eu interior, a nossa essência divina está em outra frequência, a mente está levando a gente para outra e o corpo está do corpo do desejo está levando para outro. Então, a pessoa está desalinhada. Não é brincadeira, tá, pessoal? A gente é um ser, tá, pessoal? Que isso não ensina a gente, tá? Religião também não ensina isso a vocês, tá? Isso aqui, nenhuma religião vai ensinar isso a você. Aí ele fala, promovendo um estado de harmonia e equilíbrio. Então, quando você se alinha, promove um estado de equilíbrio, pessoal. Através da reconexão, ele fala, né? As pessoas podem experimentar um aumento na consciência e uma compreensão mais profunda do seu propósito de vida. Então, um dia eu falei aqui sobre o propósito de vida e chegaram para perguntar a você como é que eu sabe do meu eu fico sabendo do meu propósito de vida. Aqui, pessoal, é você se alinhar, se reconectar para aumentar a sua consciência. Então, expandir, né? Aumentar
expansão da consciência, e aí você vai ter uma compreensão do seu propósito profundo, do seu profundo propósito de vida aqui nessa realidade. Você não está tendo agora a compreensão desse propósito porque você ainda não se reconectou e não aumentou a sua consciência, não está expandindo. Então, é preciso fazer isso, tá, pessoal? Porque senão você vai ficar perdido aqui. E a gente só está aqui por causa do nosso propósito. Ontem até eu falei do propósito de Paulo, né? Que os irmãos disseram, não vá, não vá. Eu digo, você não posso fazer isso é o meu propósito. É morrer, é ser amarrado e morrer por o nome de Jesus. Entende, pessoal? Quando a pessoa entende o propósito dela, não tem jeito. Ela tem que ir até o fim, tá? Cumprir aqui. Então, é você procurar cartomante para saber seu propósito, é procurar esses daí que estão. Tem até o chat GPT agora que está fazendo constelação familiar, saber acessar os registros kárticos para saber qual é o seu propósito. Tem gente até usando o chat GPT para isso, tá? Pelo amor de Deus, tá, pessoal? O engano tá em toda parte, tá, pessoal? Mas é isso, faz parte aqui desse jogo, tá? Porque o inimigo quer criar engano mesmo para você não encontrar a verdade. Aí ele fala, o princípio da reconexão espiritual são fundamental na ideia de que todos somos parte de um todo maior. Então, a reconexão é fundamental para você entender isso. Quando você entende isso, você entende que todos estão conectados. Mas quando a gente está aqui, tá, pessoal, nessa realidade, a gente tem essa separação. Achamos que a gente é separado do outro. A gente, e não é, tá, pessoal? Isso é uma ilusão que a gente cai. O tempo também. A gente pensa que o tempo, tá? Então, tudo isso é um engano da nossa consciência. E uma pessoa que tem essa conexão, ela tem a compreensão disso, tá? Ele fala, essa abordagem enfatiza a interconexão entre todos os seres e a importância de cultivar uma relação saudável com o ambiente e com o outro. Então, pessoal, você vê que a gente está tentando colocar uma frequência positiva tanto no ambiente quanto para outra pessoa, fazer o bem para outra pessoa, entende? Emanar. Então, veja o movimento que os políticos estão fazendo. Um movimento contrário. Então, você vê que isso é coisa do inimigo, tá? Porque eles querem não trazer uma relação saudável, um ambiente saudável. Um com o outro e com o ambiente. Entende? Então, é coisa do inimigo trabalhando por detrás. Agora, tá usando as peças dele, né? As marionetes aí, né? Que acha que é dono do mundo, tá? Então, tá usando essas marionetes. E a gente tá aí no meio. Quem tiver domínio cai nessa frequência. E aí eu sinto muito por você, tá? Se cair nessa frequência. Aí ele fala, a prática envolve técnica que ajuda a liberar bloqueio emocionais e energético, permitindo que a energia vital flua livremente pelo corpo. Então, é para que você esteja trabalhando a sua energia no corpo, você esteja numa frequência onde tudo não tem bloqueio, tanto emocional como no seu campo energético. Tudo esteja fluindo, você esteja tranquilamente. E essa é a nossa dificuldade, porque olha a perturbação agora que está acontecendo aí no mundo e no Brasil aqui. Olha a perturbação, pessoal. Isso vai mexer com as emoções, vai ira, a pessoa vai entrar em raiva, tá? Vai começar
a não ter as coisas, as dificuldades da vida, vai começar a se irritar, vai começar. Então, é isso que o inimigo está fazendo, para que a pessoa não entre nessa frequência. Né? Você viu que no início da igreja lá, Pedro, né? Você via que dividia tudo, ninguém tinha falta de nada, todo mundo louvando a Deus numa frequência boa. O que é que eles fizeram? O que é que os religiosos começaram a entrar ali, ó, bagunçou tudo. É isso, pessoal. Não quer deixar a gente se espiritualizar. Então, não quer deixar que a gente. E as pessoas estão atrasadas espiritualizadamente. Tem muitas pessoas atrasadas. Não entende nada, tá, pessoal? Essa Matrix não quer deixar a gente evoluir espiritualmente. Mas a gente precisa evoluir. E Deus quer que a gente evolua, pessoal. Espiritualmente, eles estão atrapalhando a nossa evolução, tá? Até um certo tempo, tá? Que isso vai acabar. Aí ele fala, dentre as técnicas utilizadas na reconexão espiritual, destaque-se a meditação, terapia energética, né? E prática de espirituais, oração, né? São ferramentas, né, que pode nos ajudar nessa reconexão, né? Oração, leitura da palavra, meditação, terapia energética, trabalhar a energia do seu corpo, né? Do pensamento, da emoção. Então, tudo isso, pessoal, contribui, tá? E essas bagunças aí vêm para desequilibrar a gente. Para atrasar mais ainda a nossa espiritualidade, pessoal. Aí ele fala: a meditação é uma ferramenta poderosa que auxilia a quietude da mente e na conexão com o eu interior. É isso. Porque a gente tem que se conectar a esse eu interior, tá, pessoal? Mas mesmo assim, tá? A Matrix fazendo zoada, barulho aí, tem pessoas que estão se reconectando aí interiormente, tá, pessoal? É isso. E todas as pessoas precisam dar um salto quântico, pessoal, tá? Se conectar. Então, isso daí são energia, frequência, para atrapalhar mesmo que a gente não evolua. O negócio dele é atrapalhar a nossa evolução, tá? Para deixar a gente preso aqui, a gente não passar de fase. É isso que eles querem, tá? Aí ele fala, já a terapia energética, como o reiki, né? Tem reiki, tem radiestesista, né? Todas essas terapias, ou terapia holística, tá, pessoal? Que você vai no terapeuta holístico, que ele tem uma visão do ser humano como um todo, não só de uma parte, tá? Então, vai ajudar a gente, né, a se equilibrar. Ele fala, terapia como busca equilibrar a energia do corpo, promovendo cura e bem-estar. Né? Aí ele fala, a meditação incentiva a presença plena no momento, ajuda a reduzir estresse e ansiedade. Então, faz com que a gente fique no presente, tá? Porque só existe presente, tá, pessoal? Aqui, quando a gente entra nessa, que a gente percebe passado, presente e futuro. E gente que a mente dela leva até para o futuro, tá? Mas é isso, é para ela viver aqui esse momento, tá, pessoal? Enquanto a gente está em casa, a gente tem que viver esse momento. Aí ele fala: o benefício da reconexão espiritual são vastos e pode incluir uma maior clareza mental, redução de estresse, aumento da autoestima e sensação de paz interior. Então, quando a gente se reconecta espiritualmente com a nossa essência divina, né, pessoal? O que é que acontece? Estresse não pode. Então, por isso que eu estou vendo pessoas no meio religioso, tá? Principalmente evangélico, onde eu converso com muitos.
Pessoas com estresse, pessoal. Pessoa com a autoestima lá embaixo, né? Não tem paz. Pessoas estão até entrando em depressão no meio religioso. Vocês viram aí, pastores, padres, tudo aí com depressão. Famosos aí, vocês conhecem quem é. Entende, pessoal? Você entende por quê? Porque se é uma pessoa que tem a reconexão, ele, como é que se diz? Ele vai ter maior clareza, né? Entendimento das coisas de Deus, espiritual. E ele vai ter o estresse dele não vai ter a autoestima dele, uma sensação de paz interior boa, tá? Ele fala, muitas pessoas relatam após se reconectarem espiritualmente, experimenta melhora significativa em relação interpessoais e uma maior capacidade de lidar com o desafio da vida. Então, ele tem pessoas que até experimentam a melhora até no relacionamento interpessoal com as outras pessoas, pessoal. Ela sabe lidar, né? Tem uma capacidade de saber lidar com o desafio da vida, né? Além disso, a prática pode levar a maior compreensão de si e do mundo ao redor. Então, esse processo que a gente entra com reconexão, a gente vai ter a maior compreensão sobre a gente mesmo. Quem é a gente? O que a gente está fazendo no mundo, né? A gente vai ter compreensão disso. Isso é uma pessoa desperta que está reconectada com a sua essência, pessoal, tá? Tomar um golinho de chá aqui. Entende, pessoal? Então, isso é uma pessoa que está reconectada com a essência dela. Ela tem compreensão. Por quê? Essa sabedoria vem dessa conexão. Porque quando você se conecta à sua essência divina, né? Ali é uma restauração a tudo, né? Deus trabalha lá. Então, toda a sabedoria vem dessa fonte aí, dessa conexão. Quando você se conecta à essência, essa essência que veio da fonte. Então, ela tem toda a sabedoria. É isso, tá? Foi isso aqui que eu falei o dia aqui, né? Tem um vídeo gravado eu falando isso aí, tá? Procura aí, porque agora eu me lembrei, tá? Que eu disse isso aqui, tá? Aí eu falei, a reconexão espiritual tem um impacto positivo na saúde mental. Então, quando ele fala saúde mental, ele está falando desse campo energético mental que a gente, todo ser humano tem. A gente tem o nosso campo corpo físico, o campo mental, o campo que está ligado com o campo emocional, né? E temos o nosso campo espiritual. Isso é o ser humano, tá, pessoal? O ser humano é essa confusão toda aí, tá? Aí ele fala, pois promove autoconsciência e autoaceitação. Então, quando você está pensando positivo, você tem uma saúde positiva, você tem autoconsciência e autoaceitação. Você disse, eu estou vivendo aquilo que eu tenho que viver, tá tudo certo. Ah, irmão Samuel, você está vendo aí a política como tá? O negócio vai pegar aí, tá tudo certo, pessoal. Você tem uma aceitação, você sabe que as coisas estão acontecendo daquele jeito, tá? Aí ele fala, ao se reconectar com a sua essência, o indivíduo pode identificar e trabalhar questões emocionais que podem estar causando sofrimento. Então, não tem como, tá, pessoal? Se você é uma pessoa que busca essa reconexão, se reconectar com a sua essência, você vai buscar questões emocionais que podem estar causando sofrimento. Então, se você sofreu um trauma, pessoal, na infância, na adolescência, tá? E aquilo tá mexendo com você, você não consegue se conectar. Então, através dessa conexão, pode trazer cura para você.
cura, pode tirar aqueles traumas, aquelas coisas tudo, através dessa conexão, tá? Por isso que quando você busca um terapeuta, busca uma ajuda dessa, você está trabalhando a sua alma para ter essa reconexão. Porque se você está com esse problema, atrapalha a reconexão, tá, pessoal? Aí ele fala, essa prática pode ser uma ferramenta valiosa no tratamento de condições de ansiedade e depressão. Então, pessoas que têm ansiedade e depressão ajudam a criar um espaço seguro para a cura emocional. Então, é isso, pessoal. Nossa, pessoal, é muito bom, tá? A gente se voltar para a nossa essência espiritual, para essa reconexão. Entende, pessoal? Ah, o que mais que ele fala? Deixa arroz dessalgado. O que é que ele fala mais? Onde eu parei aqui? Aqui. Ele fala, ao iniciar a reconexão espiritual, pode ser um processo pessoal e único para cada indivíduo. Então, cada indivíduo vai experimentar essa reconexão do jeito diferente, tá? Tem pessoas que têm essa reconexão através de EQM, tá? Porque a espiritualidade, aquela pessoa só vai acordar assim, tá? Experiência de quase morte, né? Ou, às vezes, tira a pessoa do corpo, tá? Leva para um lugar espiritual para a pessoa perceber que ela não é o corpo, que ela está usando o corpo, porque a maioria das pessoas pensa assim, tá, pessoal? E isso é o sono, tá, espiritual. Então, a espiritualidade vê que não tem jeito, é só tirando o cara do corpo aí, tá? Entende, pessoal? Aí ele fala, algumas pessoas podem optar para participar de workshop, então estudo, né, espiritual, ou retiro, né, espiritual, enquanto outra pode preferir explorar a prática em casa. É como a gente está fazendo aqui. A gente prefere que mesmo em casa a gente pratica, explora essas práticas espirituais em casa, com meditação, oração, né? Leitura das escrituras, né? O importante é encontrar um método que ressoe com você e que possa ser incorporado em sua rotina diária. Então, e qual você coloca ali na sua vida diária, né? Sempre está orando, meditando, sempre está estudando, expandindo. Você tem que fazer isso. Não precisa ir para esse negócio de estudo, retiro, tá? A gente às vezes vai para se socializar com as outras pessoas, tá, pessoal? Mas você pode preferir explorar em casa, praticar em casa essas coisas. É como a gente faz, tá? Se a gente quiser um dia, vamos nos juntar para a gente fazer lá, tá? Vamos fazer. Mas é uma coisa obrigatória, é uma coisa que a gente tem que colocar nome de igreja, nome de um grupo, nome de... Não precisa nada disso, tá, pessoal? Isso é coisa do homem, religiosa, tá? E foi assim que esses grupos religiosos apareceram aí. E muitos desviando para desviar a pessoa da verdadeira conexão. Não querem ensinar a verdadeira reconexão espiritual para as pessoas. Entende? Foi assim que começou, tá, pessoal? O engano entrou aí, entrou rasgando. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, a reconexão espiritual, né, está intrinsecamente ligada ao autoconhecimento, a se aprofundar na prática. O indivíduo é convidado a explorar sua crença, valores e emoção. Então, vamos explorar isso que é o trabalho espiritual, o autoconhecimento, né? Explorar as nossas crenças, colocar a nossa crença no verdadeiro, tirar as crenças limitantes, colocar nossos valores éticos, morais, trabalhar nossa emoção. Então, quando a gente faz tudo isso, a gente está buscando
essa reconexão com a espiritual, com a nossa essência divina, né? Ele fala, esse processo de autoexploração pode levar a uma maior compreensão de si mesmo e de suas motivações. O que é que motiva a gente estar aqui? O que é que a gente está fazendo? É para bagunçar, para a gente ficar bagunçando aqui, pessoal? Comendo aí, igual um monstro aí, cheio na barriga, bagunçando. É isso? É essa a nossa motivação aqui? Né? É uma pergunta. Permitir que as pessoas vivam de forma mais autêntica, então, verdadeira, né? E alinhada com o seu verdadeiro eu. Então, qual é o nosso verdadeiro eu? Eu já expliquei aqui, tá? Sobre o que é esse verdadeiro eu. É a nossa essência divina. Você tem que viver alinhado aqui, porque você vai viver de forma autêntica, verdadeira, né? Entende? Você vai viver assim. Se você não se reconhece, você não vive de uma forma, você o quê? Coloca o que todo mundo chama de hipocrisia, que vem de hiproxis, que significa máscara. Você se mascara, sua consciência se identifica com essa máscara, com esse ego que a gente tem aqui, que a gente vive nessa. Você pensa que é essa máscara, você pensa que é esse avatar, você pensa que é isso. E você vai se afastando do seu verdadeiro eu, que é a sua essência. Você vai se afastando. É isso que está acontecendo com as pessoas, tá, pessoal? E a gente está nesse processo de reconexão espiritual, pessoal. Então, se você não sabe disso, a Matrix sabe, tá? E ele prepara todos o contexto aqui para atrapalhar essa reconexão. Porque essa reconexão se dá por frequência. Você não viu que você tem que trabalhar os valores, a emoção, a mente, entende? Se dá pela frequência. Então, ele disse, vamos bagunçar a frequência deles, as emoções. Então, porque ele aí não consegue se reconectar. Então, aí você não se reconecta, você fica perdido aqui. O trabalho da Matrix não é brincadeira, né, pessoal? Então, e tem muitas pessoas até no mês que tá dormindo, pessoal. Entrando na mesma vibe aí, tá? Entrando na mesma vibe. Em vez de ajudar as pessoas a se reconectar, tá fazendo até as pessoas se afastarem da verdadeira reconexão. Né? Eu já expliquei por que a gente tem essa reconexão. Porque a gente estava conectado e fomos desconectados, porque a gente veio da, da raça adâmica. Né? E você sabe a história que aconteceu com a raça adâmica. Ele foi desconectado da fonte, que é a morte espiritual, é conhecido como, sabe? Então, é através da frequência de Cristo que a gente veio se reconectar com nossa verdadeira essência, que é se conectar com a fonte, com Deus. Entende, pessoal? É claro, tá? Você não vai ouvir isso aqui no meio religioso, tá? Tem na Bíblia, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar. Tem na Bíblia, mas eles não sabem sobre isso, tá? Por isso que foi importante, tá, pessoal? Eu tenho a minha experiência espiritual, porque isso me trouxe uma compreensão sobre essas coisas, tá? Aí, o que mais que ele fala, pessoal? O processo de reconexão pode trazer uma sensação de renovação, cura emocional e espiritual, promovendo a cura de feridas do passado e libertação de padrão limitante. Então, das crenças, né? Que foi colocado aqui nessa realidade, tá? Muitos, pessoal, muitos aqui do meu canal chegaram com esses padrões,
principalmente de conceito religioso. Hoje em dia, tá, pessoal? Tá aqui, nossa, tá liberta disso aí. Houve uma libertação. Então, curas também emocionais. Pessoas que tinham curas emocionais aí de família, coisas, né, que estavam nela, ela foi curada, essas feridas aí que aconteceu no passado. Nossa, pessoal. Então, você vê que o que eu estou trazendo para você é uma coisa que riqueza nenhuma paga, pessoal. Tá? Por isso que tem muitos aqui que ficam até me agradecendo. Obrigado, irmão. Eu digo, não me agradeço. Agradeço a Deus porque é o trabalho dele. É o trabalho dele, tá? Eu só sou um canal que estou trazendo isso para vocês, pessoal. Só sou um canal. Nada mais, tá? Eu não sou ninguém, não posso me colocar como os outros pastores, os outros líderes. Ah, eu sou não sei quem, venha que vai acontecer. Porque eu vou sair desse canal de frequência da espiritualidade. Tá? Agora, se você quer ajudar aqui, o canal quer ajudar aqui a mim, né, pessoal? Você tá aí. Eu sempre coloco, você pode contribuir, tá? Mas agradecer, sempre agradeça a Deus, tá? Nem a anjo, nem a mentores, tá, pessoal? Não agradeça nada, agradeça a Deus, tá? Agradeça os anjos, os mentores que estão trabalhando a Deus. Obrigado, Deus, por você enviar seu anjo, seus mentores, seus auxiliares para estar aqui nos ajudando. Agradeça a Ele, tá, pessoal? Esse é a frequência correta que a gente tem que entrar, tá? Então, muitos, pessoal, tiveram aqui no meu canal, tá? Isso que ele tá falando aqui, quando você entra nesse processo, porque quando você está aqui estudando comigo, você está no processo de reconexão. E muitas pessoas, quando vai expandindo, ela vai curando essas feridas, vai se libertando das crenças limitantes. Muitos aqui caíram por terra, tá? Quem não ficou na frequência aqui, não teve suas feridas curadas, sabe? Porque ainda precisa passar por um processo individual, né, pessoal? Buscar uma terapia, porque é coisas bem profundas nessas pessoas, tá? E cada um tem o seu momento, tá, pessoal? Aí ele fala, a reconexão é uma jornada de autodescoberta e transformação, buscando restaurar a conexão com a essência interior, com o universo, promovendo equilíbrio, propósito e bem-estar. Então, essa reconexão, pessoal, ela é uma jornada de autodescoberta, você se descobrindo. E ao momento que você vai se descobrindo, você vai se transformando e vai restaurando essa conexão com sua essência interior. E vai promover, então, um equilíbrio, né, na frequência. Você vai entrar no seu propósito e você vai sentir um bem-estar, paz, alegria, amor. Você vai se sentir bem, tá, pessoal? E é para isso que eu estou aqui trabalhando. Pelo menos se você não se reconectar às pessoas, ela pelo menos se sinta bem, tá? Então, quando uma pessoa diz assim, nossa, me senti bem no seu vídeo, eu, graças a Deus, tá? Esse é o propósito. Agora, continue para que você se conecte, tenha reconexão espiritual. Não pare. A gente não pode parar, tá, pessoal? Aí ele fala, em meio à correria da vida moderna, é comum se sentir desconectado da própria espiritualidade. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? A gente tá nessa modernidade aqui e às vezes tem muitas coisas que distraem a gente fica desconectado da própria espiritualidade, que é essa conexão com a nossa essência. Se você não está conectado, você não está conectado à espiritualidade. Você não se torna um ser espiritual que busca, que ora. Hoje em dia tem pessoas no meu canal agora
ele ora, ele se sente alegre. Ah, irmão, eu vou meditar, ai, não sei o quê. Mas antes, pessoal, tinha pessoas aqui que já estava fraco, não a orar, não ia mais para o local dela, não orava, tá? Tava difícil, né, pessoal? Aí ele fala, as pressões do dia a dia, é isso que atrapalha a gente, a pessoa. Essas pressões aí. Agora tá tendo uma pressão aí do dia a dia aí, tá? As distrações e os desafios pessoais podem afastar de algo maior. Então, nos afastar de Deus, né? Deixando com a sensação de vazio e desalinhamento. Então, a nossa consciência entra nesse processo de vazio, é o que a maioria agora estão sofrendo, e às vezes cai na depressão, né? E desalinhamento. Então, quando está desalinhado também, então fica estressado, né? Com ansiedade. É muito ruim, pessoal. É muito ruim. Por isso que o que eu estou ensinando aqui é para ajudar vocês, tá? Eu sei que vocês estão assim sofrendo, tá? Eu sei disso. Mas é de esperar o momento do seu despertar. Eu estou ensinando, estou, né, me dedicando à minha jornada, tá? E para ajudar vocês que são da minha família, todos que chegam aqui e ficam aqui assiduamente, se inscrevem no meu canal, é da minha família espiritual. Então eu tenho que ajudar. Se Deus me permitiu que eu tivesse experiência, né, tivesse esses conhecimentos, estou passando para vocês, tá? Para ajudar vocês na sua caminhada. Aí ele fala, a reconexão espiritual não é apenas o retorno à fé. Não é isso, mas um reencontro consigo mesmo e com o divino. Então, é um retorno que você se reencontra com a sua essência divina. E quando você se reencontra com essa essência, você se conecta com o divino, você se conecta com Deus. Tá aí a nossa conexão com Deus. Tá? Não é você ir para grupos religiosos. Quanto mais você. Eu sinto muito, tá, pessoal? Esse engano que a Matrix criou, que a pessoa só pensa que ela vai ser de Deus se ela estiver em algum grupo religioso. Esse é o engano que ainda tá. Mas vai cair por terra, tá, pessoal? Eu acho que com alguns tempos aí, tá? Isso vai cair por terra, tá? As pessoas vão começar a entender que o que Cristo falou não era igreja física. E já tem pessoas se levantando, né? Colocando esses estudos aí, tá? É o trabalho de Deus, da espiritualidade, né? De estar fazendo isso, levantando pessoas. Então, eu sou mais um dessa engrenagem aí. Só sou um pequenininho dessa engrenagem para que as pessoas se retornem à verdadeira fé e à conexão consigo mesmo e com o divino, tá? Aí ele fala, é uma jornada de autoconhecimento, renovação e paz. Por isso, explorar em nós, reconectar espiritualmente, e com isso pode trazer propósito, então, seu propósito de vida e equilíbrio à sua vida. Então, quando a gente começa a explorar, a se reconectar espiritualmente, isso vai acontecer. A gente vai saber o que é que a gente veio fazer aqui, tá? Que é a pergunta da maioria. O que é que a gente está fazendo aqui? Não sabe, tá, pessoal? Tá perdido igual a bala de tiroteio, tá? Então, e você vai ter um equilíbrio na sua vida. Aí você vai andar até você, como é que se diz? Fazer igual o apóstolo Paulo, né? O morrer para mim é Cristo. Então, quando viver para mim viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Então, você vai estar no lucro. Você vai para outra dimensão, outro lugar espiritual, tá? Aonde você vai estar bem, tá, pessoal? É isso. Não tem para onde correr, tá? Se você tem que atingir essa frequência maravilhosa com a ajuda de Deus, da espiritualidade, tá? Aí ele fala, embora
a reconexão espiritual ofereça muitos benefícios, né? Também pode apresentar desafio. Claro, se fosse fácil, pessoal, se fosse fácil essa reconexão, todo mundo faria. Mas não é fácil, tem desafio, né? Aí ele fala, resistência interna, então, endurecer o coração, né, pessoal? Isso está acontecendo com muitas pessoas. A falta de tempo, né? Não tem um tempo para esses negócios, não, irmão. Não tem um tempo para assistir seu vídeo. Não tem um tempo. Então, não tem, a justificativa dela é que ela não tem tempo. E as distrações do cotidiano pode dificultar esse processo. Então, as distrações que a matriz prepara para distrair a sua consciência, para que você não faça essa reconexão. E não entre nesse processo de buscar reconexão. Não, não. Aqui, ó, tem distração melhor para você, ó. aí vai. Opa, a distração é boa mesmo. Opa, legal, vamos tomar toda. Opa, vamos encher a barriga de carne. Aí, ó. Hoje é domingo, né, pessoal? A maioria estão fazendo isso, tá? É isso. Existe algum mal em fazer isso? Não, pessoal. Mas quando a gente faz isso moderadamente, entendendo, tá? E você vê que as pessoas estão totalmente descontroladas. Enche de substância o álcool, né? Enche a barriga então se pesa, então fica densa, então fica propenso para que os espíritos das trevas usem essas pessoas. E é o que está acontecendo agora, tá? Aí ele fala, é importante que o indivíduo reconheça esses obstáculos. Então, a gente tem que reconhecer, nossa, temos esse obstáculo, então o que é que a gente precisa fazer? Busque estratégia para superá-la, né? Como estabelecer uma rotina de práticas espirituais. Então, você tem que, por exemplo, a gente vai trabalhar, né? A gente trabalha, faz nossos deveres, tá? Aqui nessa fisicalidade, mas o que? A gente tem que tirar um tempo. Esse tempo eu me dedico a isso. A gente tem que fazer isso, pessoal. Porque isso é uma estratégia. Porque senão a gente nunca vai ter tempo. Sempre vai haver uma distração para tirar a gente dessa dedicação, né? Ele aí fala, estabelecer uma rotina de prática. Então, rotina no nosso dia a dia, né? E dedicar momento específico para introspecção. Então, quando a gente faz meditação, oração, a leitura das escrituras, estudar coisas espirituais, a gente está estabelecendo essa introspecção, tá, pessoal? Que a gente vai começar a se alinhar com a frequência divina que está na gente. A gente precisa fazer isso, tá? O que mais, pessoal? Eu vou parar aqui, tá? Porque já é 53 minutos, eu não quero me prolongar muito, tá, pessoal? Para que vocês assistam, tá? Porque se tiver muito longo, vocês não assistem, né? Mas graças a Deus, tá? Vou marcar aqui, marquei. Parei no introspecção. Você tem que ter esse momento de introspecção, tá, pessoal? Então, até a segunda parte, tá? Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto para gravar a segunda parte aqui e vou trazer os versículos bíblicos, tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.